Para sua inclusão, aqui as perguntas realmente importam. Olha só essa citação do Zygmunt Bauman. Ela não é só uma frase, é um diagnóstico preciso. Ela acerta em cheio no nervo da nossa época. A ideia de que ser um indivíduo, sabe, de ter que se virar por conta própria, deixou de ser uma opção de liberdade para se tornar uma condição da qual não dá para escapar. Um destino mesmo. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? Bom, Bauman nos oferece meio que um mapa para entender essa condição. E o nome que ele dá para o nosso mundo é sociedade líquida. É justamente a arquitetura desse pensamento que a gente vai tentar desvendar aqui usando as ideias do próprio autor. Então, nosso caminho aqui vai ser o seguinte, bem na linha do que o próprio Bauman propõe. Primeiro, a gente vai entender essa ideia central da individualização. Depois, vamos ver como isso molda o nosso jeito de ser, de pensar e de agir. E por fim, o que fica disso tudo? É um percurso para a gente entender o nosso presente. Beleza? Então vamos começar pela base de tudo. Para Bauman, a individualização é o seguinte: problemas que são, na verdade, sociais, coletivos, tipo a instabilidade no emprego ou a crise do clima, são cada vez mais sentidos como se fossem falhas puramente pessoais. A responsabilidade sai do sistema e a conta no fim cai toda no colo do indivíduo. E o palco onde tudo isso acontece é o que ele chamou de sociedade líquida. Essa metáfora é a chave para entender tudo. Pensa só em coisas que antes pareciam sólidas, sabe? Um emprego para a vida inteira, um casamento até o fim, uma comunidade estável. Pois é, Bauman diz que tudo isso derreteu, se tornou líquido. Nada mais é feito para durar. A gente vive num fluxo constante, onde tudo é temporário. Tá, mas e aí? Como é que essa liquidez toda afeta a nossa vida na prática? Como ela nos molda, lá no nível mais básico do nosso jeito de ser? Olha, o trabalho talvez seja o exemplo mais claro disso. Ele deixou de ser aquele pilar que definia quem a gente era por décadas. Hoje o normal é a flexibilidade, o contrato curto, a necessidade de estar sempre se reinventando para não ficar para trás. Aquela segurança de antes sumiu, evaporou, dando lugar à precariedade. E junto com o trabalho estável foram embora também as comunidades estáveis. As certezas e os laços dos lugares onde a gente cresceu são o tempo todo abalados por forças globais que ninguém parece controlar. Isso gera uma sensação de não pertencimento, de estar meio à deriva, sabe? E é aqui que a gente cai de cabeça no grande paradoxo da vida moderna. De um lado, a gente quer mais liberdade do que nunca para criar nossas próprias vidas. Do outro, a gente sente uma falta danada da segurança que aquele mundo sólido nos tirou. É uma batalha interna constante entre querer autonomia e procurar um porto seguro. Uma briga que não tem fim dentro da gente. Para resumir a consequência disso tudo, Bauman pega aquela pergunta super antiga. Se cada um tá por si lutando para se manter à tona nesse mar de incerteza, o que é que acontece com a solidariedade? A responsabilidade um com o outro, a ideia de cuidar do próximo, isso simplesmente se dissolve? Bom, agora a análise do Bauman vai ainda mais fundo. Ele mostra que essa realidade líquida não muda só o mundo lá fora. Ela mexe com a nossa cabeça, com o jeito que a gente pensa aqui dentro. Os problemas do sistema acabam virando as nossas angústias particulares. Sabe aquela ansiedade, aquele medo do que vem pela frente, a sensação de que a gente nunca é bom o suficiente? Tudo isso é tratado como um problema para resolver sozinho, quem sabe com terapia ou um livro de autoajuda. A crítica, que podia ser uma força para mudar as coisas, vira só mais um peso nas nossas costas. Ela perde seu poder de transformação coletiva. Pensa bem, se o futuro é uma névoa e não tem mais aqueles grandes projetos coletivos para a gente acreditar, o que é que sobra? O agora. A lógica do longo prazo é trucada pela lógica do consumo, da gratificação imediata. A felicidade acaba se confundindo com uma sequência de prazeres momentâneos e de compras. E aí a gente chega na última parte desse diagnóstico. Se a gente se sente inseguro e pensa de forma individualizada, como é que isso aparece nas nossas ações e nos nossos relacionamentos? No campo dos relacionamentos, isso fica nítido. Laços fortes e duradouros, que pedem compromisso, parecem uma ameaça à liberdade individual, que é o bem mais precioso da nossa era. Os relacionamentos acabam virando conexões, fáceis de ligar e desligar, ou que gera uma fragilidade constante nos nossos afetos. E aqui, talvez venha uma das ideias mais incômodas do Bauman. É totalmente possível ser uma pessoa ética na vida privada, reciclar o lixo, ser gentil, tratar bem os outros e, ao mesmo tempo, fazer parte de sistemas globais que geram enormes injustiças. Quer dizer, a nossa bússola moral pessoal parece que não conversa mais com a nossa responsabilidade pelo todo. Certo, a gente percorreu toda a estrutura do pensamento de Bauman.
O que a gente tira disso tudo? Quais são os pilares que sustentam essa grande análise da nossa vida hoje? Bom, aqui está o resumo da ópera. A individualização é obrigatória, os laços são frágeis, a crítica social vira problema seu, a nossa identidade é construída no shopping, a democracia enfraquece, porque, sem um senso de destino comum ela perde a força, e a palavra que amarra tudo isso, fluidez. Tudo derrete. Mas olha, o Bauman não era só de apontar o problema. Para ele, a grande tarefa da sociologia, e talvez de todos nós, é justamente reconstruir essa ponte que foi quebrada. É nos fazer enxergar que a nossa história de vida, a nossa biografia, não está solta no mundo. Ela está amarrada, e muito, com a história coletiva e com as forças sociais que nos moldam. E no fim das contas, a análise toda nos deixa com essa pergunta que fica ecoando. Se a modernidade líquida nos transformou numa coleção de indivíduos à deriva, cada um no seu barquinho, como a gente faz para reconstruir uma frota? A questão é, como é que a gente volta a navegar junto? Essa é a grande provocação que o pensamento de Bauman deixa para a gente. Tarso Inclusão, aqui as perguntas realmente importam.